O coro da Igreja da Madalena acabou de entoar um louvor ao Senhor, que diz que para Deus, de fato, não há impossíveis em todas as suas promessas. Nada é impossível para mim. Sim, para mim, para Deus, nada é impossível. E nós precisamos crer na palavra do Senhor. E nós desejamos ouvir Deus falando com os nossos corações, com as nossas vidas nesta noite. Aqui estamos para ouvir a voz do Senhor através da sua palavra. Nós temos o prazer de receber nesta noite o pastor Marcos Sérgio. Ele é pastor da Igreja Presbiteriana de Cuiabá, no Mato Grosso, é vice-presidente do nosso Supremo Concílio, para aqueles que nos visitam ou talvez não conheçam a estrutura governamental da Igreja Presbiteriana do Brasil, como se fosse um vice-presidente da Assembleia Geral da Igreja. E temos o prazer de recebê-lo, então, nesta noite. Foi contemporâneo nosso no seminário, como ele muito bem disse, quando nós fomos pegá-lo, ele disse: você foi meu calouro. É verdade, eu estava entrando no primeiro ano do seminário em 86 e ele terminou o curso em 87, eu tive que admitir, de fato, fui seu calouro. E a gente sofria naquela época. Hoje em dia, o pessoal tinha um tal de um banho com sabão em pó que era jogado e os alunos eram arrancados das salas, pelas janelas, aqueles trotes, mas com muito amor, né? Muito amor. Eu não tenho nada a falar contra o pastor Marcos Sérgio, mas o nosso desejo é que Deus possa usá-lo poderosamente. Hoje as nossas crianças não estarão saindo, amanhã pela manhã estarão sim saindo, à noite também estarão saindo, mas hoje elas vão permanecer conosco, por isso que eu quero pedir todo o cuidado dos pais, toda a atenção, todo o zelo, que nós possamos evitar qualquer movimentação desnecessária e conversa. Vamos ouvir a palavra de Deus nesse momento, que possamos prestar bastante atenção, que ele possa ficar muito à vontade no nosso meio. Que Deus o use e nos abençoe assim. Meus queridos irmãos e irmãs, graça e paz da parte de Jesus. Amém. Boa noite a todos. De fato é um privilégio, uma alegria poder estar aqui com os irmãos. Realmente é uma bênção poder voltar ao Recife. Tive histórias maravilhosas aqui, grandes experiências. Tive a oportunidade de fazer o meu curso de teologia aqui no Seminário Presbiteriano do Norte, então é sempre uma alegria retornar a essa cidade maravilhosa. E sempre que tinha oportunidade eu visitava a Igreja Presbiteriana da Madalena, o nosso professor, reverendo Edgécio Martins, né? Então, alguém que tiver algum um encontro com ele, transmita meu abraço ao reverendo Edgécio. Hoje o pastor da igreja é o reverendo Marcelo, não é isso? E levem também meu abraço ao reverendo Marcelo. Mas eu quero agradecer ao reverendo Petrônio, o privilégio, a oportunidade de poder estar aqui com os irmãos, nesse contexto das celebrações dos 90 anos de organização eclesiástica aqui da nossa igreja presbiteriana da Encruzilhada, né? Todo o meu período de seminário, um dos professores preferidos nossos era o pastor dessa igreja, reverendo Mário Alves, né? Grande professor, um excelente pastor, reverendo Mário Alves. Pois bem, meus queridos irmãos, é de fato uma alegria. Reverendo Petrônio, ele falou comigo: olha, para você ficar mais tranquilo, porque aqui em Recife, ultimamente, está fazendo muito calor, então nós vamos liberar a gravata para sábado à noite, porque aqui está fazendo muito calor. Eu disse: ele não sabe o que é calor, eu sou de Cuiabá, entendeu? Eu saí hoje de Cuiabá às 3h30 da manhã com 30 graus. E nesse exato momento tem 35 lá agora. E eu estou sentindo frio aqui, na verdade. Muito bem. Mas eu trago também, irmãos, um abraço do nosso presidente, reverendo Roberto Brasileiro Silva,
que manda um abraço especial para a igreja, diz que está orando para que a nossa igreja presbiteriana aqui na Encruzilhada possa continuar crescendo, possa continuar testemunhando da graça do nosso Senhor, proclamando a mensagem da cruz. Que Deus, de fato, esteja abençoando grandemente o pastor, o conselho, os demais oficiais da igreja, toda a membresia. E para nós lermos o texto de hoje, eu também não combinei com o pastor, mas eu vi que a liturgia está sendo dirigida a partir do livro do Apocalipse. Mas eu quero ler com os irmãos, então, no Apocalipse, capítulo 1. Abra comigo a palavra de Deus, Apocalipse, no 1º capítulo. Diz assim a palavra de Deus, Apocalipse, 1º capítulo. É o último livro da Bíblia, de trás para frente é o primeiro, né? E se você já achou, diga amém. Amém. Se não, diga assim, vou me matricular na escola bíblica dominical, amanhã. E ele já me informou que as matrículas ainda estão abertas, né? Diz assim a palavra de Deus, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos, como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que vistes e as coisas que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Amém?
Estou achando que está muito longe aqui, eu não estou me ouvindo direito. Tá certo? Senhor Deus, Pai querido, em o nome de Jesus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado. Obrigado pela vida, pela saúde. Obrigado a Deus pela oportunidade de podermos estar aqui, trazidos pelo Espírito Santo do Senhor, para ouvir uma palavra vindo da Tua parte. Muito obrigado a Deus pelos 90 anos de existência da Tua igreja nesta localidade. Permita, Senhor, em o nome de Jesus, que Tua graça bendita seja multiplicada sobre a vida de cada um e todos aqueles que servem ao Senhor possam verdadeiramente testemunhar dessa graça todos os dias. Agora, pois, ó Deus, fala poderosamente ao nosso coração. Que o mesmo Espírito Santo que a inspirou esteja agora iluminando a nossa mente para tirarmos proveito da palavra santa. E ao sairmos daqui hoje, ó Deus, saiamos transbordando de alegria e desejosos de colocar em prática a Tua palavra. Em o nome de Jesus, para a honra e glória de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, não há dúvidas de que, de fato, nós temos vivido dias difíceis, complexos, dias realmente de grandes perplexidades e, com certeza, essas perplexidades têm gerado dúvidas, ansiedades, inseguranças no coração de muitos dos nossos irmãos. Certamente, muitos têm vivido momentos de grandes apreensões, temores, e muitos dos nossos têm estado, de fato, extremamente preocupados. Acredito que, mesmo com medo de pecar, talvez alguns aqui mesmo têm se perguntado, será que essas coisas que estão acontecendo, de fato, fazem parte da vontade de Deus? Será que Deus, de fato, planejou isso? Isso faz parte do propósito de Deus? Muitos dos nossos têm vivido essa tensão entre a fé naquele Deus que de fato é soberano, que controla todas as coisas, do Deus da provisão, do Deus que de fato é amoroso, é bondoso, conforme diz o Salmo 118, é bom na sua essência, e essa tensão diante daquilo que nós estamos vendo, dessas dificuldades, guerras e uma série de outras situações, essas injustiças nas suas mais diferentes formas. Mas, de fato, Jesus já tinha nos alertado a respeito disso. Ele mesmo disse que no mundo nós teríamos aflições, mas deveríamos ter bom ânimo, porque assim como Ele venceu, nele e com Ele, nós também venceremos. E quando Jesus disse para os seus discípulos que eles deveriam ter bom ânimo para serem, de fato, vencedores e enfrentarem todas essas adversidades, que todos nós estamos, de fato, sujeitos a elas. O escritor da carta aos Hebreus, no capítulo 10, ele diz, mesmo depois de iluminados, ou seja, depois da nossa verdadeira regeneração, do nosso novo nascimento, mesmo assim, estamos sujeitos às lutas, às dores, às adversidades. E Jesus diz que nós temos que ter bom ânimo para vencer todas elas. Essa mesma palavra que Jesus usou em relação aos seus discípulos para que eles tivessem bom ânimo, foi a mesma palavra que Jesus usou quando apareceu a Paulo por ocasião da sua prisão lá em Jerusalém, no capítulo 23 de Atos, no versículo 11. Paulo dá testemunho que Jesus lhe apareceu de noite e diz para ele assim, tenha coragem, é a mesma palavra, tenha bom ânimo, tenha coragem, porque você vai ser minha testemunha, né, diante de todos os homens, diante das autoridades lá em Roma. Portanto, meus queridos irmãos, na verdade, mesmo enfrentando essas lutas, mesmo enfrentando as perseguições, mesmo enfrentando as incompreensões, mesmo enfrentando a indiferença desse mundo, nós e a Igreja do Senhor Jesus, ela vem desde o seu início sendo forjada em meio a todas essas dificuldades. Na verdade, o livro do Apocalipse foi escrito nesse contexto. Os leitores originais do livro do Apocalipse estavam enfrentando grandes adversidades, grandes perseguições, muitos sofrimentos.
E a intenção foi exatamente escrever essa palavra para consolar o coração deles, para fortalecê-los, para que eles pudessem continuar firmes, bem firmados sobre a rocha, sendo alvos da graça, mas testemunhas da graça de Jesus Cristo. Mesma intenção, o escritor da carta aos Hebreus, né, com o mesmo propósito, desejou fortalecer o coração dos leitores originais, para que eles, diante daquelas lutas, diante daquelas adversidades, eles não retrocedessem. Então, quando o escritor termina aquela parte doutrinária da carta aos Hebreus, ele diz: nós não somos dos que retrocedem para a perdição, nós somos da fé. Portanto, nós vamos seguir em frente, a despeito das dificuldades, a despeito das lutas. Essa foi a intenção do próprio Senhor Jesus, através de João, consolar o coração daqueles irmãos que estavam passando por muitas lutas no finalzinho do primeiro século. Portanto, com certeza, o título principal do livro do Apocalipse é a esperança dos santos. Esse livro foi escrito exatamente para fortalecer o coração daqueles irmãos, para que eles continuassem bem firmados nessa esperança. Quando Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 12, no versículo 12, ele diz assim: alegrai-vos na esperança, e por causa disso, sejam pacientes nas tribulações, mas perseverem na oração. Então, a intenção era exatamente essa, para que aqueles irmãos continuassem bem firmados, como família da aliança, que eles pudessem entender que Deus sempre estaria com eles, nunca os abandonariam, não os deixariam de maneira alguma. Deus não permitiria que eles fossem destruídos. Então, esse foi todo o contexto. Olha aí para o texto, nosso capítulo 1. É exatamente isso, trata dessa esperança no Cristo glorificado. Logo no capítulo 1, né, Jesus Cristo, através de João, faz questão de deixar claro para os seus leitores a respeito dessa esperança no Cristo glorificado. E o grande objetivo desse texto é que os crentes continuassem focados somente em Jesus, somente em Deus, a despeito das circunstâncias. Então, uma igreja com 90 anos é uma oportunidade excelente para nós exortarmos essa igreja, animar essa igreja, para que ela continue seguindo em frente, focada somente em Jesus. Quando Deus chama Josué para substituir Moisés e dá para Josué o segredo do sucesso, ele diz claramente para Josué, para ele não desviar nem para a direita e nem para a esquerda, mas para seguir em frente, obedecendo claramente, fazendo tudo quanto o servo Moisés lhe tinha ensinado, meditando nesse livro dia e noite e tendo cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Aqui também no Apocalipse a intenção é exatamente essa. Observe comigo, o nosso capítulo tranquilamente pode ser dividido em 3 partes. Olha aí, do versículo 1 até o versículo 3, nós temos aí o título do livro, Apocalipse, a revelação de Jesus Cristo, né? Tirar o véu, abrir essa tampa. Portanto, o escritor, no caso aqui, João, ele já vai deixar claro o objetivo desse livro. Depois, o autor humano desse livro aqui foi João, o apóstolo, o último dos apóstolos a morrer, agora já exilado, final da sua vida, provavelmente entre os anos 95 e 96 do primeiro século, lá da ilha de Patmos, porque ele vai dizer mais adiante, né? Achei-me em espírito no dia do Senhor, na ilha chamada Patmos. Depois, ainda nesses primeiros versículos, nós temos aí o assunto do livro claramente, diz aí, palavra de Deus e o testemunho de Jesus. Então, a essência do livro do Apocalipse é exatamente um testemunho de Jesus. Aliás, nós podemos dizer, sem medo de errar, que Apocalipse é o livro mais
cristocêntrico do Novo Testamento. O grande objetivo do Apocalipse é mostrar a vitória de Jesus, é mostrar Jesus vitorioso, aquele que morreu, mas vive para sempre, venceu a morte, venceu o diabo, e com Jesus a igreja também é vencedora. Então todo o livro vai tratar da vitória de Jesus, vai mostrar Jesus exaltado, vitorioso. Esse livro traz isso. E o conteúdo do livro, para nós aí, o versículo 19 faz um resumo do conteúdo do livro, vocês podem observar, Escreve, pois, as coisas que vistes, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Então, nós temos aí, como conteúdo do livro, o passado do apóstolo João, aquilo que ele já tinha experimentado, e o Espírito Santo vai orientá-lo a escrever a respeito disso. O presente dele, ou seja, especialmente as cartas pastorais para aquelas 7 igrejas que ficavam na Ásia Menor, hoje território da Turquia. Então, consolar aqueles irmãos, pastorear aqueles irmãos, orientar aqueles irmãos para que eles pudessem permanecer firmes, com a esperança no Cristo glorificado. Então, e depois ele vai dizer as coisas que hão de acontecer depois destas, ou seja, futuro próximo, futuro distante, um futuro escatológico. Mas, na realidade, o texto do Apocalipse é interessante também, que esses três propósitos do conteúdo desse livro, as coisas, o passado de João, o presente de João e o futuro próximo e o futuro distante, futuro escatológico. Isso é revelado através de 4 visões. 4 visões, o livro todo é formado de 4 visões. Primeiro, a visão do céu, depois que ele fala das coisas do passado, depois que ele fala das coisas do presente, e para isso ele não precisava ter visão, No capítulo 4 ele tem a visão do trono, ele diz que é transportado aos céus e ele vê a sala do controle. João teve a mesma experiência que o profeta Isaías, cerca de 850 anos antes de João, por exemplo. Uns 800 e poucos anos antes de João, a mesma experiência, ele viu o Senhor assentado no alto e sublime trono, viu que de fato todas as coisas são controladas da sala do controle, são todas controladas por um Deus soberano, que sabe de tudo, que controla tudo, controla todas as suas criaturas e as ações dela, e antes de revelar coisas terríveis para o apóstolo João, primeiro Deus enche o coração dele dessa convicção de que Deus é que está no controle de todas as coisas. E essa é uma convicção que a igreja não pode perder de vista um segundo sequer. Na verdade, Deus é soberano e Ele continua controlando todas as coisas. Aquelas que você entende e aquelas que você não entende. Todas as coisas. O próprio Jesus disse, o que eu faço não sabes agora, sabê-lo-ás depois. Então, para nós presbiterianos, principalmente, a doutrina da soberania de Deus é muito cara para nós, é a nossa espinha dorsal, a nossa mola mestra. Por quê? Porque nós entendemos que, de fato, Deus está no controle de todas as coisas. O Deus onisciente, o Deus onipresente, o Deus onipotente, controla tudo e todos para cumprimento dos seus propósitos. Então, o que está acontecendo hoje, por mais que atemorize o nosso coração, na verdade, faz parte de um plano eterno traçado na eternidade, e Deus controla todas as coisas. Logo no capítulo 1, Deus faz questão de deixar isso claro para os leitores originais do livro do Apocalipse. Então, lá, quando ele vai falar das coisas do futuro, ele vai fazer isso através de 4 visões. A primeira, então, é a visão do céu. Vai aí do capítulo 4. Capítulo 4 e o capítulo 5 do livro do Apocalipse são riquíssimos. São capítulos assim que enchem a nossa alma, enchem o nosso coração, abre os nossos olhos para nós podermos seguir em frente a despeito das lutas, a despeito das dificuldades. João viu isso e se alegrou. E essa visão vai até
o iniciozinho do capítulo 17, né? Essa visão de João no céu. Depois, versículo 3 do capítulo 17, nós temos uma segunda visão, a visão de muitas lutas, de muitas dificuldades, a visão do deserto. Ele é transportado para um deserto, e aí ele vê todas as lutas e a vitória do Cordeiro. A vitória do Cordeiro sobre o dragão, né? A vitória sobre Satanás, a vitória do Cordeiro sobre as bestas, a vitória do Cordeiro sobre todas as adversidades. E é por isso que Jesus já tinha alertado os seus discípulos: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. Eu venci. E João mostra: Jesus venceu. Aí depois nós temos, depois da visão do deserto, a visão da montanha, né? A visão da montanha. Ele é transportado para uma alta montanha e ele vê coisas maravilhosas e vê a cidade santa. Que benção! Então, a visão de Patmos, a visão do céu, a visão do deserto e a visão da montanha. As 4 visões e assim o livro. Esses versículos primeiros, de 1 a 3, terminam então com a primeira promessa do livro do Apocalipse. Bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem e aqueles que praticam, aqueles que obedecem. No livro inteiro nós temos 7 bem-aventuranças. Aliás, o número 7 se repete várias vezes ao longo de todo o livro, né? 7 bem-aventuranças. E a primeira delas é ler as Escrituras, estudar as Escrituras, entender as Escrituras e, mais ainda, obedecer às Escrituras. O último hino cantado pelo coral aqui diz exatamente isso, né? Daqueles que creem na Bíblia Sagrada, aqueles que vivem, né, são conduzidos pela Bíblia Sagrada. Quando Paulo escreveu aos Romanos e diz que o justo vive pela fé, a fé naquele contexto, ele está falando do conjunto de doutrinas cristãs, ele está falando do próprio Evangelho. O crente, ele vive o Evangelho. E o que nós mais precisamos hoje é de crentes comprometidos com o Evangelho, que vivam de fato o Evangelho, dia após dia. Depois, se vocês olharem, nós podemos ver uma segunda divisão nesse primeiro capítulo, versículos 4 até o versículo 8. Então, aí ele identifica os destinatários originais, que eram os membros e os líderes e os membros daquelas 7 igrejas que ficavam na região da Ásia Menor, né? E ele cita nominalmente essas igrejas. E ele vai deixar para essas igrejas, ele vai identificar nesses primeiros versículos o verdadeiro autor do livro, que é Jesus Cristo. Por isso que ele diz: revelação de Jesus Cristo, que Deus me deu. Então, de fato, o livro do Apocalipse é o livro de Jesus, a revelação de Jesus. E ele identifica Jesus aí de maneira interessante. Primeiro, a fiel testemunha, né? Testemunha. Hebreus vai dizer que ele é a essência do ser de Deus, né? Ele é a imagem exata do ser de Deus. Jesus Cristo é Deus, Deus verdadeiro. Então ele diz aí, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, uma revelação muito importante a respeito da ressurreição, que Paulo, no capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, vai tratar de maneira extremamente profunda a respeito da ressurreição, que é a razão da nossa fé, a razão da nossa pregação, a razão do nosso trabalho, do nosso serviço. Se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado, tudo isso não teria sentido para nós. Então ele diz, ele é Jesus, o primogênito dos mortos. Em virtude disso, o soberano dos reis da terra, né? O rei dos reis, o senhor dos senhores, o único que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E ele vai então enaltecendo a pessoa de Jesus. Agora, olha que coisa interessante, tudo isso, e o texto diz, e ele nos
ama. Ele nos ama. Às vezes sofremos, meus queridos irmãos, porque nós esquecemos dessa verdade absoluta para nós, dessa verdade consoladora. Ele nos ama. Ele nos ama. De repente você vê aqui hoje, está passando por uma luta, por uma dificuldade, mas você precisa trazer à sua mente o que te dá esperança. E o que dá esperança é você saber que Ele te ama. Ele te ama. Capítulo 8 aos Romanos, o apóstolo Paulo escreve que esse amor, ele é tão poderoso que nada pode nos separar desse amor. E eu costumo, às vezes, até fazer uma certa ironia, dizendo, acredito que os leitores originais da carta aos Romanos, acho que não estavam entendendo direito, e Paulo resolveu desenhar para eles. Ele disse, olha, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem as coisas do presente, nem as coisas do futuro, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E agora João diz, Ele nos ama, né? E diz mais, e por causa desse amor, Ele derramou o seu sangue. E o sangue dele, diz o texto, nos libertou. O sangue dele nos redimiu, nos lavou e nos transportou agora, nos constituiu reino e sacerdotes de Deus, o Pai. Ele diz isso, por causa do seu amor. E aí ele vai caminhando para o final dessa identificação de Jesus, do Jesus glorificado, diz, o único que é digno de toda a glória, de todo e tem todo o domínio pelos séculos dos séculos. E ele diz, e é outra coisa que nós não podemos perder de vista um segundo sequer, Ele virá. Ele virá. Jesus virá e resgatará a sua igreja. Winston Churchill, grande diplomata, grande líder inglês, ele disse o seguinte, que a igreja da Inglaterra estava sofrendo muito, em virtude disso os próprios ingleses, porque duas coisas estavam faltando. Dos púlpitos da igreja não se ouvia falar mais, nem do céu e nem do inferno. E por causa disso, as pessoas não estavam tendo desejo de ir para o céu e nem medo de ir para o inferno. Isso é uma desgraça. Já na introdução do livro, Deus deixa claro, Jesus virá. Ele virá, com certeza virá. E todo olho o verá. Então, já de início, deixa claro que a segunda vinda de Cristo vai ser física, visível, e todo olho verá, toda boca confessará, toda língua confessará, e todo joelho se dobrará. Então, essa é a nossa mensagem. Essa é a mensagem. Escrevendo aos Tessalonicenses, Paulo vai resumir a mensagem que a igreja devia pregar. A mensagem que a igreja devia pregar é que Jesus ressuscitou e voltará. Esta é a nossa mensagem. É por causa disso que nós estamos aqui. Pois bem, terminando essa sessão, João vai deixar claro para nós algumas verdades. A primeira delas, a respeito da eternidade, do poder e a glória do Deus Trino. Esse é o Deus no qual cremos. Pois ele vai deixar também aí bem explícito que a salvação, né, é única e exclusivamente pelo sangue de Jesus. Pedro, no sermão, poderoso sermão do Pentecostes, e depois, novamente, no capítulo 4 de Atos, ele vai deixar também essa verdade bem explícita, que não há outro nome, nem nos céus e nem na terra, pelo qual importa que sejamos salvos. Cristo Jesus, apenas. E vai fechar que esse Jesus, que venceu a morte e que foi assunto aos céus, em breve voltará. A última parte desse capítulo, versículos 9 até o versículo 20.
Versículos 9 até o versículo 20, nós temos aí a visão, mais uma vez, do Cristo glorificado. E o texto vai dizer que, de repente, ele ouviu aquela voz maravilhosa. Ele diz assim, e voltei para ver quem falava comigo, e voltando, e aí ele começa a descrever essa visão. E essa visão é a visão do Cristo glorificado. E qual é a intenção disso? Tudo isso, e todo esse capítulo primeiro, a intenção é dizer, para os leitores originais e para nós hoje, que com toda essa convicção, certeza no nosso coração, nós vamos caminhar agora focados em Cristo Jesus, olhando apenas para Cristo Jesus, a despeito das circunstâncias. Você pode estar passando por lutas, você pode estar enfrentando dificuldades em casa, no trabalho, em qualquer outro lugar, mas foque em Cristo Jesus. Então, a despeito das circunstâncias, foque em Cristo Jesus. Essa foi a intenção de João, que aqueles irmãos que estavam sofrendo, que estavam passando por muitas lutas e sendo espoliados, discriminados, rejeitados, muitos levados às arenas, muitos presos, muitos tendo seus filhos arrancados de casa, arrancados do seio familiar, levados como escravos, sofrendo terrivelmente. Mas, por meio do Espírito Santo, a intenção foi colocar no coração daqueles irmãos que Jesus já venceu, que nós não estamos sozinhos e que a nossa vitória é certa. Então você tem que sair daqui hoje com essa verdade na sua mente, no seu coração. Jesus já venceu. Você não está sozinho. E a nossa vitória é certa. Então o nosso destino já está traçado. Viveremos eternamente com o Senhor, a despeito das lutas e das dificuldades. Nós não estamos sozinhos. Ao longo de todo o Apocalipse, essa é uma verdade que vai saltando aos olhos, da presença do Senhor conosco, do Cristo glorificado conosco, ouvindo as nossas orações nos céus e respondendo-as na terra. Essa é a verdade que vai aparecer lá. Na metade da Bíblia, exatamente a metade da Bíblia, o Salmo 118, né? Os versículos 8 e 9 são os versículos que estão no meio da Bíblia certinho, e lá diz assim, não confie em homens, não confie em príncipes, bote a sua confiança no Senhor. Então o cristão verdadeiro, ele caminha olhando para Cristo, né? Para Cristo. Capítulo 12 da carta aos Hebreus diz lá que nós devemos olhar firmemente para o autor e consumador da fé, desembaraçando de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, mas correndo com perseverança a carreira que nos está proposta. Jesus venceu, nós não estamos sozinhos e a nossa vitória é certa. Exatamente isso. O texto vai terminar lá depois, naquela visão poderosa agora da Canaã, que foi lida hoje, né? Da Canaã celestial, da Jerusalém celestial. Vai dizer que Ele mesmo, o próprio Jesus, naquele dia, vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. Todas as lágrimas. Diz lá, né? E a morte já não vai existir mais. Não haverá mais luto, nem pranto, nem dor. As primeiras coisas passaram. Em Cristo nós triunfamos. Essa visão foi tão poderosa para o apóstolo Paulo, que no capítulo 8 de Romanos, ele já usa os verbos lá todos no passado, e deixa claro que Deus nos vê já glorificados. Essa é a visão maravilhosa. Então, em Cristo, nós já somos mais que vencedores. Então, meus queridos irmãos, na verdade, o ensinamento do texto do Apocalipse como um todo, introduzido aqui nesse primeiro capítulo, é que nós devemos seguir, a despeito das lutas, a despeito das adversidades, né? Desse tempo que nós estamos vivendo, de coisas terríveis que estão acontecendo, a despeito de tudo isso, nós temos que focar em Deus e seguir firmes, cumprindo o nosso chamado. E para isso, o texto todo vai deixar claro para nós que nós precisamos tomar posse
daquilo que Jesus já conquistou para nós. Nós precisamos tomar posse, seguirmos firmes, nos fortalecer com isso, né? Na obra perfeita de Jesus, na obra suficiente, incomparável de Jesus. Nós já recebemos lá, né? Jesus já conquistou para nós, Ele conquistou lá no tabernáculo a propiciação, ou seja, aplacou a ira de Deus. Não somos mais objetos da ira de Deus, absolutamente não. Nós agora somos filhos da obediência e não da desobediência. Em Cristo já recebemos esse benefício, né? A ira que era contra nós caiu sobre Jesus, Ele a levou por nós. Mas também temos que tomar posse da verdade da redenção que Jesus consegue para nós no mercado de escravos. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e Ele nos redimiu, nos tirou de lá, nos redimiu dessa situação pecaminosa. Portanto, nos livrou da culpa, nos livrou do poder do pecado, e naquele grande dia vai nos livrar da presença do pecado. Por isso que a Bíblia diz que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós temos que tomar posse disso. Senão você vai ficar preocupado com uma dorzinha de cabeça aqui, uma dificuldade ali, uma escassez lá, né? Um dos textos mais bonitos, uma declaração de fé do apóstolo Paulo, Filipenses, quando ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, humilhado ou exaltado, na fartura ou na escassez. E aí ele brada, por quê? Tudo posso naquele que me fortalece. Jesus já conquistou isso para nós, nós não estamos sozinhos, não estamos, né? Ele já, e um detalhe interessante, né, da bela doutrina da justificação, quando Ele não somente paga a nossa conta, e Deus, o juiz perfeito do seu tribunal, nos declara agora absolvidos, mas Ele nos veste de justiça agora. Por isso que, mais adiante, João vai ver aquela multidão vestida de vestiduras brancas, lavados no sangue do Cordeiro. E como ali é uma visão, com certeza, Ele viu você, Ele me viu, Ele nos viu. Nós estávamos lá, naquela multidão, contemplada no capítulo 7 do Apocalipse. Os lavados no sangue do Cordeiro. E a grande bênção nos reuniu agora na família da aliança, na família da fé. Hoje, nesse caso, comemoramos 90 anos. A família da aliança, aqueles que foram alcançados pela graça, mas transformados em testemunhas da graça, aqueles que creram na mensagem da cruz e foram transformados em mensageiros da mensagem da cruz, arautos dessa mensagem. Esse é o nosso objetivo como igreja, e para isso nós precisamos seguir firmes, olhando somente para Jesus, focado em Deus, tomando posse dessas bênçãos que Jesus já conquistou para nós, crendo na infalibilidade das promessas dEle, as promessas, ricas promessas que estão aí na palavra de Deus. Nós temos que crer nelas, porque elas são infalíveis, elas se cumprirão, todas elas. Jesus diz: estarei convosco todos os dias. Uma das últimas palavras de Jesus, quando assunto aos céus: eis que estarei convosco todos os dias. No livro de Hebreus, no capítulo 13, essas promessas são repetidas, exatamente com o objetivo de fortalecer aqueles irmãos. Jamais deixarei, não os abandonarei, estarei com vocês sempre. Ouvirei as orações. Salmo 116, provavelmente salmo do rei Ezequias. E depois de toda aquela luta da enfermidade dele, ele declara no Salmo 116, se de fato for dele, ele diz: amo o Senhor. Por quê? Porque Ele ouve a minha voz, a minha oração. É promessa. As nossas orações
O texto do Apocalipse deixa isso claro para nós. As nossas orações são ouvidas nos céus e respondidas na terra. Mas, mais interessante ainda, é a promessa de que Ele voltará. Eu vou, mas vou voltar. Eu vou preparar lugar, mas eu vou voltar. Para que vocês estejam comigo, aonde eu estiver. Ele voltará. Não podemos perder isso de vista. Não podemos. Jesus voltará. Se você já está aí desenvolvendo ouvidos, né, da fé, você já começa a ouvir os primeiros acordes das trombetas. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Essa é a mensagem que aviva a igreja. Essa é a mensagem que desperta a igreja para o trabalho. Essa é a mensagem que dá à igreja a noção correta do senso de urgência. Urgência. Né? É isso que Paulo escreve aos Romanos no capítulo 13, diz: vai alta noite e vem chegando o dia, e a nossa salvação está mais perto do que quando no princípio cremos. Então é hora de despertar do sono, porque Jesus está voltando. Jesus está voltando. Essa é a mensagem que nós temos que pregar. Portanto, meus queridos irmãos, à luz desse texto, chega ao final dizendo o seguinte: nós precisamos focar somente em Deus. E em virtude disso, a despeito das circunstâncias, nós vamos seguir em frente. Nós vamos seguir em frente, primeiramente, com alegria e gratidão. Então não fique aí murmurando, não fique olhando para trás, não fique olhando para os problemas, olhe para cima, né? Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O crente verdadeiro, ele anda olhando para cima e não para baixo. Ele olha para a solução e não para o problema. Então nós vamos caminhar com alegria, né? Alegria para o crente, irmãos queridos, alegria para o crente, ela não é, isso é absolutamente teológico para nós, alegria, ela não é circunstancial. Nossa alegria não depende das circunstâncias. Se você está bem empregado, se está ganhando dinheiro, se tem uma boa saúde, ou se está doente, se tem uma doença grave ou não, nada, absolutamente. A alegria para nós, ela é posicional, é pelo fato de estarmos em Cristo Jesus que nós somos alegres. Então nós caminhamos alegres e gratos. Alegres e gratos. Eu costumo dizer, e amanhã à noite devo tocar nesse assunto novamente, que a alegria e a gratidão são os dois lados da mesma moeda. Toda pessoa alegre é grata. Todo grato é alegre. O contrário é impossível. É impossível. Aquele sujeito cara de bully, né, que só fica reclamando, etc. Tal. É triste na alma. O murmurador é triste na alma. Então nós vamos seguir em frente, olhando para Jesus, com alegria e gratidão, com obediência. Com obediência. Desde os tempos antigos, mas principalmente com o profeta Samuel, Deus deixou claro que o que Ele quer é obediência. Obediência. Você pode até ter boas intenções, mas se não for obediente, nada feito. Né? O rei Saul teve boas intenções, mas Deus levantou o profeta para dizer para ele: olha, de boas intenções, de fato, o inferno está cheio. O que Deus quer é obediência. Obediência. Então nós vamos seguir em frente, focados em Deus, com alegria e gratidão, com obediência incondicional. Deus mandou, nós vamos fazer. Ninguém, nenhum de nós, pode medir esforços para cumprir o mandato de Deus. Não. Não. E por último, nós precisamos seguir em frente com coragem. Jesus disse: tem de bom ânimo.
E a palavra é a mesma, coragem. Mesma palavra que ele usou lá para os seus apóstolos, naquele dia já do seu ministério particular com os seus apóstolos, é a mesma palavra que depois de ressuscitado, ele aparece a Paulo lá em Jerusalém e fala para Paulo, tenha coragem. Tenha coragem. Mas Deus já tinha dito para Josué, tenha coragem, Josué. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. E tenhas o cuidado de fazer tudo quanto meu servo Moisés te mandou. Então, sigamos em frente. Calvino, sistematizador da nossa teologia, ele dizia o seguinte, que conhecer e confiar na maravilhosa providência de Deus é a grande bem-aventurança. Então, todos aqueles que conhecem, confiam no cuidado de Deus, na providência de Deus, esses são bem-aventurados. E aqueles que não conhecem e, portanto, não confiam, esses, de fato, sofrem das piores misérias. Mas Paulo diz isso. Paulo diz isso, né? Escrevendo aos Coríntios, no capítulo 15, ele diz, infeliz do homem que põe a sua esperança nessa existência. Esse é infeliz. Mas aquele que confia na providência do Senhor é bem-aventurado. Esse é feliz. Esse, de fato, prospera. Esse, de fato, está seguro. Feche os seus olhos e pense nas verdades do Apocalipse, que nos incentiva a confiar no Cristo glorificado. A fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos amou, aquele que com seu sangue nos comprou e nos transformou agora numa nação santa, de sacerdotes reais, protegidos, filhos de Deus, da família da fé. Olha que bênção. Em virtude disso, vamos seguir agora em frente, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Senhor Deus, Pai querido, em o nome de Jesus, muito obrigado. E permita, Senhor, que nós possamos, bem firmados sobre a rocha, caminhar, seguir em frente. Completamos 90 anos, mas ainda há muitas terras para serem conquistadas. E nós precisamos focar no Senhor. Não desviar nem para a direita nem para a esquerda. Por isso, abençoa o teu povo aqui, ó Deus, para que nós possamos verdadeiramente agradar o Senhor em todas as coisas. Visita cada um, aqueles que estão passando por lutas, por dificuldades, por adversidades. Firma no coração deles as verdades de que o Senhor já venceu, que nós não estamos sozinhos e que a vitória é nossa em Cristo Jesus. E assim nós possamos, ó Deus, enfrentar todas as circunstâncias. Em o nome de Jesus, Senhor nosso e da igreja. Amém.